site, tem aqui um problema, que é o seguinte: é um problema de uma construção geométrica em que se pretende usar a rotação. Portanto, pretende-se usar uma transformação geométrica para resolver um problema de construção geométrica. E o problema é o seguinte: nós temos três retas paralelas, aqui a reta R1, R2 e R3, e nós queremos construir um triângulo equilátero cujos vértices estão contidos nestas três retas paralelas. Portanto, um dos vértices do triângulo equilátero final há de estar na reta R1, o outro há de estar na reta R2 e o terceiro há de estar na reta R3. Portanto, aqui tenho as três retas R1, R2 e R3. Estes pontos P1, pronto, permitem modificar a distância entre as retas. E agora a construção. Portanto, a sugestão aqui é usar a rotação para resolver este problema. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é o seguinte: primeiro vamos fixar um ponto A na reta R2, portanto, na reta do meio. Este é um ponto qualquer que está fixado aqui, que vai ser um dos pontos do triângulo final. Desculpa, Manuel, você está apresentando, estou chegando só a página do Google, não a do GeoGebra. Portanto, não se consegue ver a construção? Não, só estou vendo a página do Google, onde tem o texto do problema. Sim. E então, o que é que estará a passar? Acho que tem que apresentar a tela inteira. Você escolheu uma janela, talvez, na hora de apresentar. Então, aí não, tem que escolher a tela inteira. Tela inteira. Então, se calhar vou ter que voltar aqui ao... Isso, acho que tem que parar e começar de novo. Sim. Parar de apresentar. E vou fazer outra vez, então. Partilhar. Partilhar, o que é que eu quero? É ecrã inteiro, então. Partilhar. Ecrã inteiro. Assim. Agora já deve funcionar. Portanto, três retas paralelas. Agora consegue-se ver o ecrã inteiro? Agora consigo ver tudo. Estou vendo aí que tem um monte de janelinhas abertas aí. Pronto. Perfeito. Então, recomeçando. Portanto, o problema é construir um triângulo equilátero cujos vértices estão em três retas paralelas dadas. Certo. Portanto, temos aqui três retas R1, R2 e R3. São retas paralelas que eu posso modificar, portanto, a distância entre elas. Temos aqui estes dois pontos P e Q que me permitem, e também posso mover estas. E a sugestão, então, para resolver este problema é usar uma rotação. Portanto, nós começamos por fixar um ponto na reta do meio, portanto, na reta R2. E agora, o que nós vamos fazer é, supondo, ou seja, de imaginar que o problema tem solução, portanto, se nós imaginarmos que temos três pontos A, B e C a formar um triângulo equilátero, quer dizer que quando eu faço uma rotação centrada num dos pontos desse triângulo, vou de 60 graus, vou transformar um dos pontos, portanto o ponto B, que estaria aqui alguns em R1, vou transformar no ponto C. Portanto, aqui a ideia então é, se a gente imaginar que o problema já está resolvido, percebe que uma rotação de 60 graus poderá ser útil. E, portanto, o que a gente vai começar por fazer é, vamos começar por fazer uma rotação centrada no ponto A da reta R1. Portanto, vamos fazer uma rotação desta reta R1 segundo este ponto A. Rotação, portanto, neste caso vai ser uma rotação no sentido negativo, portanto, no sentido horário. E, portanto, aquilo que nós vamos obter, a rotação é esta reta F, que está aqui, portanto, que está aqui um bocadinho, um tracejado mais leve, não é? Portanto, esta reta é a imagem da reta R1
através da rotação de 60 graus centrada no ponto A. Uma rotação de... Sim. Pronto. E agora este ponto aqui, este ponto de interseção, este ponto há de ser... o que é que ele pode ser? Ele há de ser a imagem do ponto, de um ponto B que está na reta R1, que se vai transformar neste ponto C. Portanto, este ponto aqui da interseção é um ponto que pertence ao nosso triângulo final. E, portanto, aquilo que nós vamos lhe dar um nome, pronto, este ponto vai ser o nosso ponto C. E, finalmente, só nos falta um ponto do triângulo, que é o ponto B, ou seja, há de ser o ponto que está na reta R1. Para obter este ponto B, basta-me fazer a imagem inversa deste ponto C, portanto, está pela mesma rotação de 60 graus, só que agora é a rotação de 60 graus centrada no ponto A, só que no sentido, neste caso, horário, no sentido anti-horário, positivo. E assim obtemos o terceiro ponto, e depois que temos o terceiro ponto, obtemos o triângulo. Portanto, é lindo esse problema. Pois, foi o que a gente viu no curso, como as transformações geométricas podem de facto ser... Porque realmente sem usar uma rotação... Aqui outra coisa que vemos, claro, é que existem infinitas soluções, e existem infinitas vezes duas, num certo sentido que eu podia fazer, penso eu, também a reflexão deste triângulo, portanto, para este lado, não é? Para o lado esquerdo. E aí podemos inventar o ponto P e continua valendo para em qualquer... Isso. Portanto, legal, muito bom. Se eu movimentar... Lindo esse problema. Não conhecia. Não, portanto, vemos aqui infinitas soluções. E pronto, é uma aplicação da rotação. Lindo esse problema, muito bonito. Pronto, aqui assim a apresentação podia talvez com aquele botão dos passos, podia ter ficado mais elegante. Com a caixinha também dá certo. Pois, eu tenho que ainda... Também faltaria colocar um texto também, não? Porque se você quer enviar só o link, que alguém consiga ler o texto, porque agora eu estou vendo a figura e ouvindo a sua fala, não? Mas se não tem a sua fala, que dê só para ler, não? Também colocar um texto, não? Sim. Aqui assim eu tentei pôr a descrição dos passos e Isso. tudo foi fazendo, mas sim, ainda depois é preciso melhorar um pouco. Eu penso que se pode conceber um problema análogo, em vez de 3 retas paralelas, ter 3 circunferências. Também é capaz de funcionar, fazer portanto, a imagem de uma das circunferências, mas aí depois fixando um ponto, sim, eu penso que sim, que este problema também com 3 circunferências também deve funcionar. No caso das circunferências, eu penso que elas não há condição nenhuma sobre as circunferências, mas teria que verificar. Portanto, a sugestão aqui é como uma variante deste problema, é considerar 3 circunferências e determinar, portanto, um triângulo equilátero escolhendo um ponto em cada uma das 3 circunferências. Penso que este tipo de argumento em que fixamos um ponto, portanto, neste segundo caso, numa das circunferências e depois fazemos a rotação de uma... Portanto, aqui no fundo temos 3 circunferências, fixamos um ponto na segunda circunferência, fazemos a rotação da primeira circunferência em torno desse ponto e pronto, enfim. Mas teria que... A reta é um caso particular de circunferência, não? Então, parece, não é? Por isso é que depois acho que sim, mas ainda assim posso sugerir no final como variante também deste problema. Acho que talvez até esté envolvida a transformação de inversão aí, não? Se você quer usar, construir um triângulo equilátero entre 3 circunferências, de algum jeito vai ter que utilizar a inversão. Eu estava a pensar... Porque
Quando você faz inversão relativa a uma reta, que seria uma circunferência, aí é a reflexão. Posso experimentar fazer a construção assim só, Pode, tenta. sem inversão. Portanto, Sem problema, pode. Vai lá, tenta aí vou, ao vivo aí. sim, só, se não funcionar, eu a inversão eu tenho um bocado de receio de, quer dizer, não faço tão à vontade, mas se funcionar só com rotação, Uhum. vamos ver, mas se calhar já está mal escrito. Portanto, aqui, portanto, a ideia seria usar aqui só a geometria, portanto, considerar 3 circunferências, uma circunferência, 2 circunferências, 3 circunferências. Agora fixaria um ponto aqui nesta e depois faria uma rotação. Portanto, seleciono primeiro o objeto, eu penso que é este que eu vou rodar, segundo este, e aqui ponho 60 graus. 60 graus, sentido, já não sei o que é que me dá jeito, mas vamos dizer que é o sentido horário. Foi para aquele lado. Aí teria que ser anti-horário. Pois, se calhar era o sentido. Vamos voltar a fazer. Quero fazer uma rotação. Não era o objeto primeiro, portanto, repito. Rotação. Escolho primeiro. Se calhar vou rodar então esta aqui. Esta. Vou rodar no sentido horário. Horário que é para ela ir. Eu queria que ela interceptasse a outra. Este problema, se calhar, pode não ter sempre solução, mas se não se interceptar, não funciona. Pronto, interceptou. E agora, este ponto será um dos pontos que eu ando à procura, que é mais vale chamar a este ponto, este é o nosso ponto A. Este será o ponto C. E agora vou à procura, vou fazer outra rotação deste ponto C. Este ponto C, segundo este centro, 60 graus outra vez, só que agora no sentido anti-horário. Penso que há pouco foi horário, não? E agora já não percebo muito bem como é que isto. Não, no caso anterior, as retas eram paralelas. Você colocou 3 circunferências que a orientação, com orientação arbitrária, não? Acho que não vai ser não vai ser automático aí que vai conseguir formar o triângulo equilátero. Pois, se calhar não. E portanto, a minha. Eu diria que este triângulo é equilátero, mas. Colocar os valores a ver se vai dar. Sim. Porque estes seriam os tais 3 pontos. E portanto. Agora vamos verificar se é verdade ou não. Não parece, não. Não, é um bocadinho. Não está a funcionar a construção. Pede para exibir o valor de cada lado, a medida de cada lado. Vamos a isso. Portanto, tenho que pôr a janela de álgebra. É só clicar no lado. Só para aparecer aqui, é? Isso. E o que é que eu faço? Botão direito do mouse. Configurações, isso. Receber rótulo, configurações. Receber rótulo. Exibir rótulo. Valor. Aí onde está escrito nome, valor. Agora faço isso. Faço o mesmo com estes. Portanto, configurações. Exibir rótulo.
valor. O que é que se está a passar aqui? Pois não faz sentido. Sim, tem que se fazer com mais... Não, mas não está a funcionar. Vamos pôr este. Configurações. Exibir rótulo valor. Este já está. Então, porque no, acho que você clicó sobre, él está en los lados y o triángulo. Então, isso. Este é capaz de ser o triângulo, não. Este 918 é capaz de ser a área. Isso, essa deve ser a área do triângulo. Falta ainda este segmento. Segmento, isso, agora sim. Exibir rótulo. Não, eram as configurações que eu queria. Valor. 4,51, pois não, eles não está a fazer sentido. A ideia aqui... É que a reta que você tinha inicialmente eram paralelas, essas circunferências não são paralelas. Pois. Aquele raciocínio não dá para entender assim rapidamente. É, porque se o problema tivesse solução, não é? Porque esse é o princípio. Deve existir uma solução, sim. Só que acho que de algum jeito vai ter que utilizar a... Você pode pensar em transformar as circunferências em retas paralelas e aí aplicar o procedimento no espaço inverso e voltar atrás. Essa seria talvez a... Pois. Isso era sim. Essa talvez seria a ideia, não? Mas... não sei, acho que não é tão trivial, não. Não é tão trivial. Há dois caminhos possíveis, não é? Tentar ver se a mesma Primeiro, ideia... porque vai ter 2 pontos de interseção para cada caso. Você marcou 2 pontos de interseção, mas tem outro. Então, acho que não é tão trivial, não. Eu acho que já estou a perceber o que está a passar. É que a solução pode existir, mas agora... No anterior usou fortemente o fato que as retas eram paralelas. E usei para concluir que existia um número infinito de soluções e, portanto, que eu tinha o direito de fixar um ponto numa das retas, na reta do meio. E isso agora, eu penso que agora, em vez de termos um número infinito de soluções, esta situação é bastante mais rígida e vamos ter apenas uma solução. O que impede este primeiro passo, em que a gente fixa este ponto A. Se fosse verdade que existia um triângulo equilátero para cada ponto A, o raciocínio estaria correto, porque se existisse um triângulo equilátero com o ponto A aqui, por exemplo, a imagem desta circunferência, ou seja, o ponto que estaria nesta circunferência, nesta segunda circunferência, por meio da rotação no ponto A, tinha que se transformar no outro ponto C. E então esta ideia de fazer a interseção da imagem da segunda circunferência na terceira circunferência funcionaria. Só que acho que vamos ter mesmo, como dizia, vamos ter mesmo que usar a inversão para reduzir um problema ao outro. Acho que é isso. Divertido, sim. Não, mas é interessante, é bem bonito. Eu não conhecia esse problema. Muito bom. Vou então parar de partilhar. Certo. Aqui, porque acho que a inversão não deve ser muito difícil, mas e depois já de se perceber porque é que perdemos as infinitas soluções, não é? no processo de inversão. Mas olhando agora para o problema, parece fazer sentido que não seja tão fácil obter os triângulos equiláteros no caso das circunferências. Até porque não temos aquela condição do paralelismo, não é? Acho que essa parte que é bem importante, não? Mas que existe solução, eu estou mais ou menos convencido que sim, não é? Que existe uma solução, ou não. Três circunferências pode também não existir em todas as posições das circunferências.
não sei, aí eu não consigo afirmar nada. Deixa eu mostrar aquele que é análogo ao que você tinha mostrado a semana passada, mas não é igual. Sim. Eu não consegui ainda colocar o texto e os passos, mas já comecei a pintar, deixar tudo colorido, ¿no? O que eu encontrei lá no material era este texto. Então, o que muda é que o problema fala do triângulo isósceles, não? AB é igual a ACE. Então, esta daqui é a mediatriz do triângulo isósceles. E eu coloquei um ponto aqui deste lado que passa pelo incentro. Então, esse ponto, partindo daqui, passa pelo incentro e encontra o ponto, determina esse ponto E. Agora, o que muda em relação ao problema que você apresentou a semana passada é que o que valem são estas duas igualdades aqui, esta e esta. Então, BF, pelo texto que eu encontrei lá, é igual a CE. Então, este segmento BF igual a CE. E o segmento CY, este daqui, igual a BD. O que você tinha apresentado era que BD igual a BF e CY igual a CE. Mas o que se demostra é que este ângulo não muda, é invariante. É quase o mesmo problema. O que se demonstra é que esse ângulo não muda, não? E volta a ser igual ao ângulo lá em cima, é isso, não é? O ângulo é Isso. E é igual ao ângulo do triângulo aqui em cima. Essa é a única pequena diferença. Mas aqui dá para justificar mais ou menos assim. Por hipótesis, o ABC é isósceles. Então, este ângulo aqui é igual aos dois amarelos aqui. Esses dois ângulos são iguais e dá para... Bom, em princípio, por enquanto, se eu chamo alfa este daqui, estos dois têm que ser 180 menos alfa dividido por 2, seria 90 menos alfa sobre 2 cada um. Dá para calcular esos dois em função deste. Agora, como este lado é igual a este, por hipótesis, e este lado, BF é igual a C por hipótesis, então tem, pelo critério de congruência, lado, ângulo, lado, tem que o triângulo DBF é congruente com o triângulo YCE. Então, este triângulo aqui, por lado, ángulo, lado, é congruente com este triângulo aqui. E aí se chega à conclusão que este segmento YE coincide com este segmento DF. Agora, o próximo passo, esse ponto é o incentro. O incentro em triângulo isósceles. Bom, aí todos os centros de triângulo, em um triângulo isósceles, estão sobre a mediatriz. Então, e ponto sobre a mediatriz equidista
dos extremos do segmento. Então, BI tem a mesma medida que IC. Então, isso sugere aí a rotação. Porque eu tenho que estes dois segmentos são de igual medida. E este triângulo DBF é congruente com YCE. Então, se eu girar o triângulo DBF aqui em sentido anti-horário, o ponto B vai para o ponto C. O ponto D vai para o ponto Y. E o ponto F vai para o ponto E. Isso com uma rotação com centro em I de ângulo B e C. Com uma rotação com centro em I de ângulo B e C, eu levo o triângulo DBF para o triângulo YCE. E aí encontro que este ângulo é... Bom, eles são congruentes, a gente já tinha provado, este ângulo é congruente com este, estes dois já sabíamos que eram congruentes, agora este ângulo é congruente com este. Mas como existe essa rotação, o ponto D vai para Y, então este segmento de I coincide com este segmento Y. E como o ponto F vai para E, então o segmento IF coincide com o segmento IE. E aí tem outro par de triângulos congruentes. O triângulo IDF é congruente com o triângulo IYE. Esos dois são congruentes. E aí encontro que este ângulo igual a este ângulo igual a este. Certo. Então, essa é uma segunda etapa. Agora, analisando aqui, eu tenho um ângulo raso aqui. Aqui os três ângulos, o vermelho, o verde. E este daqui tem que somar 180. E eu tenho vermelho e verde aqui também. Então, este ângulo de aqui, o ângulo IFY, tem que ser igual a este, ao AED. Agora, análogamente aqui, estes três têm que somar 180, porque tem um ângulo raso. E aqui eu tenho laranja, roxo e azul. Eu tinha laranja, roxo, este tem que ser azul. Por aqui também tenho ângulo raso. Então, eu chego à conclusão que este ângulo de aqui é igual a este de aqui. Consequentemente, este triângulo IFY vai ser semelhante ao AED. Y de ahí llego a la conclusión que este ángulo es congruente con este. Y eso no depende de la posición del punto D. Todo ese raciocinio independe de la posición del punto D. Es válido independentemente de la... Yo tengo que colocar ainda os passos, que a coisa apareça aos poucos, não? Porque aqui está a figura final. Porque é longo o raciocínio, não é? Não, para que dê para entender, ainda tenho que colocar passo a passo para que fique melhor. Uma pergunta. Se nós não usarmos o facto de serem o incentro, aparentemente funcionaria para qualquer ponto na mediatriz? Será verdade? A gente pode... Vamos fazer aqui ao vivo, vamos tentar. Não usamos, não usamos o ser incentro. Não chegamos a usar que estas retas são bissetrizes, isso não usamos, não é?
Não usamos, não. Vou construir aqui. Boa colocação, sim. Deixa eu fazer um aqui, a ver se dá certo para qualquer ponto na mediatriz. Não é? Na mediatriz. Por 2 pontos aqui. No eixo X. Isso. Isto é uma boa ideia, porque eu, por exemplo, fiquei com as retas paralelas tortas, aquelas 3 retas. Isso. Usar os eixos, não é? Mas é curioso que essa variante é um pouquinho diferente do que você apresentou semana passada. Eu devo ter percebido mal o enunciado, não sei. Não, mas no seu também é verdade, então teria também que fazia provar sentido, naquela variante que você apresentou também. Uhum. Aquela que você apresentou, a gente verificou que é verdade também. Uhum. Pelo menos parecia, não é? Empiricamente parecia que funcionava. Aquela também é verdade. Então é um bom problema provar em aquele caso também, não? Uhum. Então aqui tenho a mediatriz, não? Uhum. E agora seria colocar outro ponto sobre a mediatriz que não seja o incentro, qualquer outro ponto, não? Sim. Custa acreditar que seja verdade, mas no raciocínio... Não, é bom testar mesmo. Deixa colocar as mesmas letras para a gente não se perder. Uhum. Certo. Então, qual era a condição? Eu tenho que pôr um ponto. E os segmentos ABC precisamos para as Isso. interseções. Fique maior. Então, tenho que pôr um ponto por aqui. Esse seria o ponto D da... Vamos trocar de... Este seria o equivalente ao... Chamaria subíndice X. Uhum. Para que não seja exatamente o mesmo. E este é o ponto D. E agora vou ter a reta dx e este é o ponto E. Certo. Então, a condição lá do texto eu vou tirando se não fica muito poluído. Uhum. Era que eu tenho que usar o compasso aqui. Que esta distância de B, vou colocar concentro em C, e aí determina este ponto. Então, esta BD tem a mesma medida que CF. E, usando o compasso de novo, CE tem a mesma medida que B. Estas duas aqui são idênticas. Bem, essa era a condição.
Agora vou tirar as circunferências. Talvez baixar um bocadinho o ponto I para ficar mais perto do o I. Eu diria aquele o nosso I para ficar tipo mais em centro. Pois, isso. E depois já o vamos mexer. Isso. E deixa agora, já deixar colorido para que fica mais... mais didático, não? Então, este daqui tem que ser igual a este daqui. Acho que era isso. Isso. Então, esses dois... configurações, esse rótulo, vermelho, estilo, um tracinho. Agora, os outros dois, cor, este daqui e este daqui. Então, configurações, não quero rótulo. Essa cor não dá para ver direito. Estilo, decoração 2. E aí sobram aqui estes segmentos. Eu vou marcar por aqui que não quero ver o rótulo. Então, esse seria o que a gente tem que verificar é este ângulo aqui. Y, I e F. Não me parece igual. Mas já vamos ver. Então, vou variar primeiro de... está mudando assim. Pois. Então, é verdade. Como no meu raciocínio, eu não utilizei que era em centro. Ou usamos e não estamos a ver onde. Eu utilizei... Bom, aqui continua, estes dois ângulos continuam... Deixa eu abrir outro arquivo. Este daqui. O meu raciocínio é que, como estes ângulos são iguais, os dois, estes daqui, porque é isósceles, e por hipótese, este igual a este e este igual a este, estes dois YE e DF são congruentes. Então, eu tenho dois triângulos congruentes. E aí depois eu vou girar. Isto continua sendo verdade. Independente. Não precisa ser em centro para isso. Não precisa ser bissetriz. Eu posso girar este para cá. Mas agora como é que justificamos que o D se transforma no G? Talvez esse é o ponto. O B vai para o C. Então, essa parte falta justificar. O B com certeza vai para o C. Porque agora não tinha justificado que o D vai para Y.
É isso. Essa rotação eu tenho que justificar que debo ir para allí. Y de fato, porque se encuentra que este ángulo de aquí coincide con este. Es no es un paralelo. Si D fuese paralelo, aquí sería un paralelogramo, ¿no? Mas no es un paralelogramo. A figura é curiosa porque aqui eu tenho ângulos opostos iguais, sem ser um paralelogramo. Não, só tenho um par. Este daqui é igual a este, porém este par não é igual a este. De fato, falta o pedaço de... Eu de fato tenho que... Vamos fazer a rotação aqui. Vamos fazer... eu vou marcar... Aí é que estava a história, é isso. Vou marcar o triângulo. Porque aqui também temos os dois triângulos congruentes. Isso. Este triângulo também é congruente com o outro. Tá certo. Mas a rotação não vai transformar um no outro. Não? Isso, é verdade. Somente o ponto B vai ir para C. Sim. Mas o D não vai ir para F. Está tudo certo. Bem... deixa eu olhar na linha aqui. Não quero rótulos. Eu só quero girar rotação. Tenho que marcar primeiro o ângulo, não? Senão não vou conseguir. O ângulo de rotação é este daqui. Ese ángulo, y ese ángulo chama beta. Aí eu vou ir pelo ângulo beta, tá. Rotação deste triângulo com centro em I, sentido anti-horário, ângulo beta. É isso aí. Então, eles só coincidem, de fato, quando eu incentro. Então, faltava esse pedaço da... Ele só vai coincidir quando esse seja o incentro. Caso contrário, o B vai para C. Mas o D não vai para F e o Y não vai para E. Aí é que faltava essa parte da justificativa. Pois que não deve ser. Por isso é importante que seja o incentro. Tá certo. Foi bom ter tentado explicar, porque aí encontramos um buraco na justificativa. Sim. Não, e é interessante porque se ficou claro que faltava qualquer coisa porque não podia ser tão geral, não é? Mas é muito bom a gente conseguir verificar com o GeoGebra que de fato, não? Não funciona o caso mais geral, não é? Não, aí dá para analisar todos os casos, não? Então, falta justificar que isso só acontece quando o fato de ser em centro é importante. Muito bom. Eu vou pensar aí, tentar escrever esse pedaço também. Sim.
depois fica muito claro, não é? Com este tipo de representação eu também tenho que ver se consigo me habituar a marcar os segmentos, não é? Está aqui um espelho infinito. Espera aí, parar da apresentação. Agora sim. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Mais alguma outra problema? Assim que tenha assim em formato GeoGebra, não, mas estes materiais ficam disponíveis, não? Estes materiais Fica disponível tudo pronto, eu depois, aí por lo menos por um ano. tá bem. A ver se depois olho para alguns dos problemas e se depois construo. Incluso se quiser postar no futuro aí no fórum, automaticamente eu vou continuar recebendo as notificações. Se calhar faço isso. Foi muito interessante pronto, o curso, a possibilidade, não é, de pensar nestes problemas difíceis de construções, não é, com a ajuda do GeoGebra. Agora gostava de aplicar este tipo de ferramenta para a informação de professores. Motivar professores a utilizarem o GeoGebra desta forma. Não, são duas coisas. É mais didático e aí a gente pode ir mais fundo. A gente pode analisar o problema, todos os casos, todas as variantes. Isto mesmo que a gente fez agora, não? O fato de eu tinha fugido ao negócio, não sei que era em centro, e sua pergunta foi muito boa. Então, o pessoal está contra o computador, não? Que dificulta o conhecimento, e é tudo o contrário, é cabeça mais computadora, são as duas coisas juntas, não? Tem que integrar as duas. O perigo da tecnologia é um bocadinho a atitude, porque eu acho que a tecnologia muitas vezes faz acreditar, faz algumas pessoas, pronto, os estudantes neste caso, acreditarem que têm a vida mais fácil, que têm que fazer menos esforço, mas na verdade é ao contrário, porque a ferramenta permite ir mais fundo, mas para ir mais fundo também é preciso mais trabalho. Acho que o paradoxo da tecnologia é que, pronto, a tecnologia permite usos muito simples, mas não pode haver estradas reais, não é? Em geometria, como já dizia, não sei se era acho que era a frase é de quem? Acho que é capaz de ser do Aristóteles, que dizia ao Alexandre Magno que não havia estradas reais para a geometria, portanto que era preciso uma pessoa esforçar-se, não é? No fundo, não há um caminho fácil. Certo. E se uma pessoa acredita que, pronto, por ter o GeoGebra que depois tem o trabalho todo feito, não. Legal. Assim, não conhecia essa daí. Tem aquela, acho que é de Neruda, ¿no? Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Pois, não sei se não é não sei se é de Neruda, se não é de um poeta espanhol. Espanhol? Tem, pode ser também. Mas, caminhante e não há caminho, há que caminhar. Não, não é Garcia Lorca, mas é... Sim, acho que não sei, podemos escrever. Bom, então, obrigado aí pela presença. Próxima segunda ainda podemos conversar mais. Se quiser preparar algo para a próxima segunda. Está bem, sim. Eu vou ver se consigo... É pena não aparecerem também. Havia várias pessoas a fazer Mas não apareceram, não? Muito boas apresentações, não é? Não, se aparecer alguém, está ótimo, senão, enfim. Está bem. Então, vemo-nos para a semana e Até obrigado. Até a próxima semana. Adeus. Obrigado a você. Adeus. Para de gravar aqui.